Olá! Lerei hoje Famílias Indestrutíveis. O que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar, do autor Rafael Neri. Capítulo 1. A ontologia do amor. Quando exploramos a sagrada tradição do matrimônio, deparamos-nos com o desafio de compreender o amor em sua mais pura essência. O termo ontologia provém da combinação do vocábulo grego ontos, que significa ser, e logia, que alude à palavra ou estudo, e nos remete à reflexão proposta por Aristóteles a respeito da verdadeira natureza de algo. Nesse caso, do amor. Longe de ser uma mera curiosidade, tal reflexão representa mais de 2000 anos de intensas deliberações e ponderações, nas quais filósofos, teólogos e pensadores buscaram decifrar e entender a complexidade e o conceito fundamental do amor na experiência humana. A Bíblia, por sua vez, nos presenteia com uma revelação essencial em 1 João 4:8. Deus é amor. Essa afirmação faz mais do que atribuir uma característica ao Senhor. Ela desvela seu caráter intrínseco. A palavra não está se referindo ao amor efêmero e instável que, por vezes, desfrutamos na condição de seres humanos, mas a algo eterno, puro, inalterável, que se mantém firme e constante diante das flutuações do tempo e adversidades. Isso quer dizer que, quando compreendemos que Deus é a personificação do amor, somos inspirados a viver de modo que a maneira como amamos se aproxime, mesmo que modestamente, dessa grandiosa referência. Esse entendimento deve e pode moldar nosso cotidiano, refletindo-se em nossas palavras, sentimentos e na autenticidade de nossas decisões e ações. Em Efésios 5:25, ao exortar: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Paulo revela a dimensão sacrificial do amor e o evidencia como uma força poderosa que orienta, une e transforma. Tanto a sabedoria antiga dos gregos quanto a fé cristã afirmam tal poder unificador do amor, cuja importância ressalta-se no matrimônio, aliança em que duas almas convergem para um propósito comum e tornam-se uma só carne. Não por acaso, apesar das adversidades da vida, o amor permanece sendo o elo perfeito. Colossenses 3:14. Mais do que um conceito teórico, ele se manifesta de forma tão palpável quanto qualquer material ou substância tangível. Ortega y Gasset expressou esse pensamento ao descrever o amor como uma gravitação até o amado. Ou seja, uma força que nos impulsiona para fora de nosso próprio ser. Essa força direciona nosso foco ao ente amado e leva-nos a priorizar seu bem-estar e anseios acima dos nossos. Já Dante Alighieri, em sua obra-prima, A Divina Comédia, escreveu que o amor move o sol e as outras estrelas, insinuando que, do mesmo jeito que a gravidade conduz o balé das estrelas, o amor mantém corações fielmente conectados.
Em Gênesis, lemos: Disse então o homem: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. A união entre um homem e uma mulher não se limita a crenças espirituais ou conceitos filosóficos. Ela se materializa nas ações e escolhas diárias do casal por toda uma vida. Os dois se entrelaçam de maneira profunda e fortalecem uma união que atesta a capacidade de duas individualidades conviverem harmoniosamente. Um casamento extraordinário é resultado da perseverança na repetição de atos ordinários, que são feitos em conjunto, ao longo de anos. Na aliança matrimonial, a despeito das imperfeições, duas pessoas são capazes de valorizar o melhor que há no outro e embarcam em uma jornada transformadora, isto é, contribui com a santificação do cônjuge. Trata-se de um compromisso constante de honra, pela qual o vínculo conjugal é solidificado e cada indivíduo lapidado pelo Senhor. O homem moderno se esqueceu do que é o amor e, por isso, não é de se espantar que famílias se encontrem esfaceladas, como podemos observar nos últimos tempos. É absolutamente impossível construir um casamento forte sem a correta compreensão do significado de amar. Lembro-me de um casal que atendi certa vez em meu gabinete, bem no início do meu ministério. Aquela conversa, e particularmente as palavras da esposa, marcaram-me para sempre. Seu marido havia cometido pecados terríveis, tendo adulterado com prostitutas e se afundado em pornografia. Ao menos ele demonstrava um grande remorso e, felizmente, os dois estavam engajados na restauração do matrimônio. Depois de ouvir tudo e notar ambos com lágrimas nos olhos, não pude deixar de sentir uma imensa compaixão por aquela mulher, que havia suportado tamanho sofrimento até então. Perguntei-lhe se, após saber de todos aqueles erros, ela lutaria pelo casamento e estaria disposta a perdoar e acolher um pecador miserável. A esposa olhou para mim, resoluta, e afirmou: Sim, quero ajudar Jesus a levar meu marido até o céu. Hoje, sei que ela entendeu o significado do amor que sustenta o matrimônio. O amor esclarece nossa compreensão sobre as vulnerabilidades humanas e traz à luz os anseios da nossa alma. Ao contemplarmos a majestade do Criador, somos confrontados com a inabalável autossuficiência divina. Deus, em sua suprema onipotência, é pleno em si mesmo, e sua perfeição não se restringe à inexistência de erros. Ela vai além. Em contraste, nós carregamos uma insuficiência que, em vez de ser uma falha, serve como instrumento celestial para intensificar a chama do amor. Porém, se não estivermos atentos, a ilusão da autossuficiência pode nos seduzir, bem como conduzir-nos à margem do egoísmo. Quando reconhecemos e aceitamos nossa dependência intrínseca, abrimos espaço para o amor em sua expressão mais pura e sincera. Platão, em seu célebre diálogo O Banquete, corrobora tal entendimento,
propondo que o amor nasce de um vazio que impulsiona o ser humano a buscar completude no outro. Discordo veementemente da ideia de que temos uma alma gêmea, uma pessoa específica que está predestinada a casar-se conosco, sendo atraída por uma espécie de magnetismo esotérico, mas expressões do senso comum, como metade da laranja ou tampa da panela, apesar de parecerem simplórias, carregam certa verdade. Afinal, na escolha de um cônjuge, procuramos aquilo que nos é ausente. O livro de Gênesis retrata essa premissa ao narrar a criação de Eva a partir de uma costela de Adão. Ela possuía características que ele não dispunha, e juntos compunham uma relação de complementaridade. Todo ser humano carece de conexão, e esse aspecto pode ser justamente um reflexo de nossa ânsia pelo divino. Talvez estejamos, na verdade, almejando a perfeição e plenitude que só Deus pode oferecer. A cultura pós-moderna, que enfatiza com veemência o valor da autonomia e independência ao indivíduo, frequentemente nos impulsiona a acreditar que ser autossuficiente é o ápice da realização pessoal. Essa noção é um equívoco perigoso, e se transferirmos tal mentalidade para o matrimônio, corremos o risco de subverter a verdadeira essência do compromisso conjugal, reduzindo-o a uma troca pragmática, na qual os parceiros juntam-se apenas pelas vantagens que o outro pode lhe oferecer. Uma concepção dessa natureza não somente desvirtua o propósito particular do casamento, como também pode conduzir-nos a um vazio emocional e a conexões superficiais. Em contrapartida, se abrirmos mão das ideias contemporâneas e buscarmos uma compreensão mais significativa sobre relacionamentos, perceberemos que admitir nossa imperfeição leva-nos a reconhecer nossa verdadeira humanidade. Por meio da minha jornada com a Jéssica, minha esposa, comecei a entender que o matrimônio é um processo delicado de aprendizado e crescimento. Mediante cada desafio enfrentado, cada risada compartilhada e lágrima derramada, fomos capazes de desvendar uma beleza que, talvez, permanecesse oculta em circunstâncias mais amenas. No fogo brando, o aço enverga, o fogo ardente, porém, o ferreiro forja o aço com maestria e produz uma ferramenta de qualidade. O calor das tribulações revela a pureza do amor matrimonial, além de tornar a união dos cônjuges mais excelente. Diversas pessoas perguntam-me como saber se casaram com a pessoa certa, principalmente quando abaladas por uma crise conjugal. Se algum dia estiver em dúvida a esse respeito, basta olhar o nome que consta em sua certidão de casamento. Essa é a pessoa certa. Quando penso na Jéssica, simplesmente não consigo mais imaginar minha vida distante dela. Hoje, temos mais tempo de vida juntos do que separados. Em todos esses anos, nunca me questionei se ela era a pessoa certa. A Jéssica era e continua sendo aquela a quem eu amava. Saber disso foi suficiente para proferir meus votos no dia de nossas bodas. E pretendo seguir cumprindo-os no dia bom e no mal, até meu corpo voltar ao pó. Além do mais, olhando em retrospecto, impressiono-me ao perceber como o amor que cultivamos juntos não se limita a iluminar somente nossa relação. Ele se manifesta de maneiras que excedem nosso núcleo familiar, influenciando e beneficiando também aqueles que nos cercam.
O verdadeiro amor não aceita ser confinado. Ele aspira expandir-se, tocar e transformar tudo o que encontra em seu caminho. O respeitável autor Fulton Sheen, em seu livro 3 para Casar, discorre sobre aspectos tradicionais do casamento e introduz uma dimensão espiritual à equação ao afirmar que o matrimônio não deve envolver somente 2 corações, mas 3. Deus, que nos apresenta, bem como personifica, o amor verdadeiro e incondicional, e possui a completude pela qual nossa alma anseia. É membro essencial do casamento forte. A visão de Sheen baseia-se nas palavras que se encontram no 12º versículo de Eclesiastes 4, passagem que ressalta a força da união e da importância do cordão de 3 dobras. Por mais que a sociedade contemporânea possa confundir o amor com sentimentos tão voláteis quanto paixão, fascínio ou desejo, a sua verdadeira natureza é constante, comparável à solidez de uma rocha. É por esse motivo que, ao ouvir frases como "o amor acabou" ou "o amor se foi", logo reflito sobre a compreensão coletiva acerca do conceito desse dom divino. Tenho observado que não poucos carregam uma visão restrita que não captura a essência profunda do ágape, claramente expressa em 1 Coríntios 13, do 7 ao 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Os versos anteriores evidenciam a resiliência do amor, imperturbável diante de obstáculos e do decorrer do tempo. Quem ama quer ficar perto de seu amado. Quem ama se entona. Nunca acredite naqueles que naturalizam ou até romantizam o divórcio como se houvesse algo belo na ruptura da aliança conjugal. Como nos ensina o sublime soneto 116 de Shakespeare. De almas sinceras à união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor. Se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Isso é falso. Se isso é falso, é que é falso. Alguém provou. Eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Amar envolve uma decisão diária, um compromisso contínuo de dedicação ao outro, de presença e de comunhão, independentemente das adversidades, como ressalta o livro Cântico dos Cânticos. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Tal força vigorosa permanece como o vínculo que nos orienta em nossa trajetória de vida, conectando-nos ao sagrado e ao perene. Para verdadeiramente compreendermos sua amplitude, riqueza e nuances, devemos explorar suas diversas facetas, cada uma com características únicas e definições inerentes, bem como refletir as complexidades da experiência humana em relação ao vínculo mais complexo que conhecemos,
São Tomás de Aquino dizia que o amor é desejo de eternidade da pessoa amada. Isso significa que não se trata de uma decisão, tampouco de sentimento. Quando amamos alguém, o bem daquela pessoa torna-se mais importante do que a nossa própria vida. Tornamo-nos dispostos a nos sacrificar pela imortalidade do outro. Foi justamente isso que Cristo fez por nós ao esvaziar-se a si mesmo e entregar-se à morte de cruz, a fim de que pudéssemos viver eternamente. A este respeito, a palavra também afirma: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na tradição cristã e na riqueza linguística do grego antigo, o amor se desdobra em 4 descrições distintas: storgé, filia, eros e ágape. C.S. Lewis, com sua notória profundidade analítica, abordou essas nuances em seu livro Os Quatro Amores, mergulhando no grego koiné e salientando que apenas uma dessas descrições tem origem divina ou sobrenatural. Seu estudo detalhado nos desafia a refletir sobre a razão de dedicarmos tempo e esforço para compreender tais amores. Na dinâmica da vida a dois, é comum que os cônjuges transitem entre esses modos de amar, cada qual manifestando-se em tempos e intensidades diferentes. A capacidade de discernir e compreender essas variações não só enriquece a relação, como também evita equívocos e possibilita uma vivência amorosa, autêntica e profunda entre os parceiros. Santo Agostinho observou que a transgressão humana, consequente da queda, desequilibrou a expressão pura do amor. Ainda que storgé, filia e eros permaneçam acessíveis a nós, no entanto, a forma como manifestamos esses amores em nosso estado caído muitas vezes é distorcido e assemelha-se a um jardim que, na ausência de cuidados adequados, permite que suas plantas cresçam sem cuidado e de forma desordenada. É somente com a presença divina, ao revelar o amor ágape e atuar como um jardineiro perspicaz, que a harmonia e o esplendor iniciais do jardim podem ser restaurados. O amor storgé pode ser traduzido como afeição. Não se trata de meras inclinações ou simpatias efêmeras, mas de uma conexão nascida da familiaridade, da partilha de momentos e memórias. É, sem dúvida, a expressão amorosa mais universal, tão enraizada na criação que pode ser observada até mesmo no reino animal. A imagem da mãe pata conduzindo seus patinhos ou da cachorra cuidando de seus filhotes exemplifica bem o tal amor. Ele não conhece barreiras de idade, sexo ou espécie e pode ser tão presente em nossa afeição por animais domésticos quanto no respeito e carinho que sentimos por alguém. Essa forma de amor tem a capacidade surpreendente de prosperar nas circunstâncias mais desafiadoras, tocando até aqueles que, à primeira vista, podem parecer intransigentes. No contexto do matrimônio, storgé age como a terra fértil que alimenta a semente inicial da relação. Evidentemente, um casamento próspero não subsiste só de familiaridades e afeição. É um equívoco considerá-las como o pilar da união conjugal, pois representa apenas o início de uma caminhada que deverá revelar maior amplitude e riqueza com o tempo. Para realmente florescer, a relação
marital deve desbravar níveis mais íntimos e sublimes de conexão amorosa. Conforme Paulo enfatiza em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, a ausência do amor verdadeiro, ágape, deixa um vazio, e isso é fundamental que o casal busque a completude que somente essa espécie de amor pode proporcionar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Em meio à contemporânea, a qual conta com a forte e cotidiana presença das redes sociais, o conceito de amigo parece ter sofrido uma banalização, o que me conduz a refletir sobre o cerne da amizade. O termo grego filia evoca a preciosidade de conexões, nas quais valores, ideias e aspirações são compartilhados. Frente a essa realidade, é inevitável questionar quantos amigos verdadeiros temos, com quem compartilhamos segredos, risos e lágrimas. Pensadores renomados como Aristóteles e Cícero há séculos já celebravam a amizade como uma das expressões mais puras do amor. Tal apreciação pode ser apropriadamente exemplificada pelo termo filósofo, cujo significado é amigo da sabedoria, e mostra que a busca por conhecimento sempre esteve imbuída de paixão e afeição. Contudo, em nosso tempo, amizades verdadeiras são frequentemente ofuscadas por relações efêmeras e superficiais. São Tomás aprofunda nosso entendimento sobre a amizade com sua expressão idem velem, idem nolem, querer o mesmo, rejeitar o mesmo. Conceito que enfatiza a verdadeira amizade como um laço no qual há uma sintonia entre aquilo que é valorizado, bem como o que é repudiado pelos envolvidos. Essa conexão é ilustrada na relação dos ícones literários C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Ambos compartilhavam não apenas uma paixão pela literatura, mas também convicções e princípios. A amizade deles se tornou um testemunho do real significado de filia, que reside ao teste do tempo e às diferenças individuais. Em paralelo à compreensão da amizade humana, nosso relacionamento com o divino é intensificado pelo amor fraternal. Quando alinhamos nossos valores e paixões com os do Senhor, aprofundamos nossa intimidade com Ele. Devemos, porém, lembrar que o contrário, ou seja, a busca pelos prazeres mundanos, pode nos afastar dessa relação preciosa. Agora, sabendo disto, quem sabe você possa questionar se há alguma influência ou importância do amor filia no âmbito matrimonial. Posso afirmar com confiança que o casamento não é apenas um pacto de responsabilidades, mas uma celebração da amizade, do entrelaçamento autêntico e profundo entre duas vidas. Aliás, seu cônjuge é, ou deveria ser, sua amizade mais profunda entre todos os relacionamentos terrenos. Enquanto muitos se perdem na embriaguez do romance, é fundamental não negligenciar a conexão amical. Ela serve como uma base importante para o amor conjugal. Uma vez que ilumina caminhos obscuros e mantém a relação fortalecida. Durante as tempestades, é por intermédio desse amor que o marido e a esposa revelarão
cumplicidade, uma parceria que os habilita a superar intempéries. Existe ainda uma outra face do amor que, embora por vezes mal compreendida, desempenha um papel crucial na união matrimonial: o eros. A palavra erotismo é habitualmente associada a conotações vulgares. No entanto, seu verdadeiro sentido, inspirado na mitologia grega, é rico e não se restringe à satisfação sexual. A narrativa conta que Penha, a representação da carência, se uniu a Poros, deus da abundância. Dessa relação nasceu Eros, que combina características de ambos e representa o equilíbrio entre desejo e contentamento. Nosso íntimo busca conexões mais profundas do que um contato físico. No matrimônio, o ardor romântico sobrepuja a atração ou satisfação física, representando um encontro íntimo de almas, corações e mentes. Dentro deste vínculo sagrado, procura-se estabelecer uma relação baseada na reciprocidade, em vez de um prazer momentâneo. Ambos se esforçam para dar e receber, servir e serem servidos, e buscam constantemente o equilíbrio e o bem-estar mútuo. Em Provérbios 5, 18 e 19, somos instigados a enxergar o amor conjugal não só como um prazer corporal, mas como uma conexão espiritual e emocional. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. O casamento é uma celebração do amor em todas as suas facetas, que abrange os âmbitos físico, emocional, intelectual e espiritual. Há quem restrinja a compreensão do amor sensual a um mero impulso instintivo e acaba, por vezes, ofuscando sua verdadeira essência. Esse entendimento limitado impede a apreciação do sentido real de amar e ser amado, uma vez que existe um desejo inerente, tanto ao homem quanto à mulher, de serem valorizados e reconhecidos. Contrapondo essa visão superficial, o eros genuíno engloba uma busca intensa por complementaridade, em uma dança harmoniosa que eleva a paixão e a profundidade da conexão humana, espelhando o amor de Deus que tem como objetivo completar-nos plenamente. Enquanto o eros se concentra no desejo apaixonado, há outro tipo de amor que a espiritualidade cristã enfatiza como sendo a mais alta e sagrada forma de expressão amorosa, o ágape, a manifestação definitiva do amor que fortalece laços humanos e conduz corações pelo caminho da esperança. Ele nos remete à avó, que não mede esforços para amar seus netos, ao marido, que entrega a própria vida por sua esposa, à mãe, que se sacrifica por seus filhos. Em meio a diversos amores, ágape é o único em natureza e propósito. Tal compreensão torna-se palpável quando meditamos sobre o sacrifício de Jesus retratado em Mateus 27. Mesmo diante do escárnio, da negação e do sofrimento, Cristo permaneceu firme em sua missão redentora. Essa atitude revela nitidamente a magnitude de um amor que se estende sem ponderar sacrifícios. É a respeito deste dom que o apóstolo Paulo discorre em sua primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nessa passagem, Paulo aprofunda nosso entendimento acerca do amor ágape e revela que, sem ele, nossos talentos, dons e ações são destituídos de valor. O amor divino é paciente, bondoso e se mantém distante da arrogância. Não sucumbe à inveja, nem corre atrás de ostentação. Em face dos desafios, permanece confiante, sempre esperançoso e persistente. Contudo, é inegável que existem riscos. Por mais que ofereçamos um amor incondicional, a reciprocidade pode não surgir e, ainda assim, seu valor permanece inalterado. Ele nos refina, torna-nos mais parecidos com Cristo e assegura-nos recompensas eternas. Como Jesus nos ensina em Mateus 16:25, se perdermos nossa vida por Ele, de fato, a encontraremos. É natural questionarmos a viabilidade de um amor tão altruísta em nossos relacionamentos. Tendemos a amar com a expectativa de obter algo em troca e a procurar reconhecimento por toda e qualquer demonstração afetiva que ofertamos. Costumo perceber essa dificuldade na maioria dos casais, principalmente quando a relação já encontra-se desgastada. Lamentavelmente, perdi as contas de quantas vezes ouvi cônjuges proferirem afirmações como: "Eu não lavo mais as roupas sujas desse ingrato", ou "Parei de validá-lo porque ele também não me elogia". Não bastasse isso, relatam acerca das execráveis greves de sexo e castigos de silêncio que se dão por conta do ressentimento. O fato, porém, é que cônjuges devem cultivar o amor dia após dia, tendo-o como alicerce de suas ações. Servir ao parceiro tem de ser um ato voluntário, motivado pela convicção de que essa é a atitude correta a se assumir. Sendo assim, não se espera recompensas ou elogios em troca. O ágape nos desafia a não impor demandas ou condições e crer em seu potencial transformador. Esse é o amor que transcende a compreensão humana e nos conecta com o divino. No mosaico das Escrituras, ágape não é meramente uma antiga inscrição sobre amor, mas ressurge como uma força pulsante, capaz de transformar tanto corações solitários quanto sociedades inteiras. Dentro de nós reside, pelo poder do Espírito Santo, a habilidade e o apelo para incorporar o ágape em nossa jornada diária, o que nos capacita a sermos catalisadores de uma renovação no mundo. Ao perseguir esse amor, descobrimos alegria e plenitude, pois nos encontramos em harmonia com a melodia celestial para a qual fomos criados. A palavra nos constrange a amar nosso próximo como Cristo nos amou. Esse mandamento não é apenas uma diretriz moral, mas um reflexo do próprio caráter de Deus. Contudo, o egoísmo obscurece nossa capacidade de amar e acaba por gerar uma barreira entre nós e o Criador. Esse autocentrismo contrapõe-se diretamente aos ensinamentos de Jesus, fazendo-nos esquecer que, na realidade, a verdadeira essência do amor está na entrega e no sacrifício. Eis aí o belíssimo paradoxo do amor. Enquanto priorizamos o bem-estar e a felicidade do próximo,
encontramos nossa mais profunda satisfação e realização nesse ato de generosidade. Aqueles que optam por abraçar e cultivar esse tipo de amor, colocando os interesses dos outros acima dos seus, não apenas se alinham com os preceitos divinos, mas também desfrutam de uma alegria que transcende o entendimento humano, ao mesmo tempo em que investem num propósito que traz sentido diário às suas vidas. É verdade que a convocação matrimonial sempre será cheia de complexidades inerentes à convivência prolongada. Contudo, todo e qualquer desafio pode ser ultrapassado por aqueles que estão dispostos a renunciar seus interesses mesquinhos e honrar a vida de seu cônjuge. Afinal, quem ama nunca desiste. Enquanto o egoísmo arruma desculpas, o amor encontra caminhos. Esse foi a leitura de todo o capítulo 1. Espero que gostem. Logo, logo, leremos mais capítulos. Tchau, tchau.